Bem-vindos ao nosso Pode Sim, sou Carlos Luiz. Hoje teremos um Pode Sim diferente. Vamos falar um pouco, vamos conversar um pouco sobre as atividades do Grupo Marcos, sobre os nossos projetos, sobre aquilo que nós vamos iniciar a partir de outubro e sobre como você pode e deve participar. Eu vou tentar, no tempo que nós possuímos aqui, sintetizar um pouco quais são as nossas atividades e quais são os nossos sonhos a serem realizados para o futuro próximo e para o futuro distante também, certamente. Bem, uma questão que sempre se faz é quem pertence ao Grupo Marcos, quantas pessoas estão envolvidas no Grupo Marcos e onde elas moram e qual é esse perfil. É uma questão que não dá para responder com um número simplesmente, nem com uma lista de nomes, né? Porque daria muito trabalho. Explicarei. O Grupo Marcos funciona em Fortaleza. Nós trabalhamos, nós desenvolvemos nossas atividades na Associação La Espírita Meimei, né? Que é uma excelente parceira e amiga do Grupo Marcos. Então, entre os trabalhadores, né, do Grupo Marcos estão boa parte dos trabalhadores da Associação La Espírita Meimei, que colaboram participando de nossas mediúnicas, ouvindo o programa, opinando, ajudando em pesquisa e etc, etc, etc. Além disso, temos um grupo que somos filiados numa cidade próxima aqui de Fortaleza, Canindé, onde lá também desenvolvemos estudos, atividades e prática mediúnica com adultos e jovens, né? Um grupo único que integra adultos e jovens. São também participantes e colaboradores do Grupo Marcos. Já vamos, né, falar um pouco mais da colaboração dele. Temos especificamente dois grandes amigos, né? A Tilce e o Marcílio, lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E temos pessoas que colaboram também de outros centros espíritas aqui de Fortaleza, e também temos outros colaboradores de forma pontual. Então, isso é apenas para a gente entender que não é um grupo formal, um grupo fechado, né? Por isso é sempre complicado a gente falar de quantas pessoas. E também mais complicado ainda, sendo bem sincero, de citar nomes, porque a gente sabe que se não for feito uma lista detalhada e pensada, a gente vai cometer muitas injustiças. Então, o Grupo Marcos é um grupo que congrega pessoas, instituições, né, que têm uma afinidade com a proposta, né? E que proposta é essa? Qual é a proposta do Grupo Marcos? Nossa proposta é simples, mas é ousada. É estudar, entender e aplicar, vivenciando inclusive a codificação e a revista espírita principalmente. E quem nos ajuda muito nessa aplicação é o exemplo prático de Eurípides Barçanufo. Então podemos dizer que o Grupo Marcos é um grupo que tem como linha fundamental Allan Kardec, codificação e revista espírita. Vocês podem observar, os que ainda não observaram, que nas nossas tarefas há sempre uma referência muito clara e direta à codificação espírita. Acreditamos que é a partir da codificação espírita, do estudo e da compreensão, né, do que Kardec deixou para a gente, que a gente vai conseguir crescer. Então, não estamos diante de você não está diante de um grupo que busca novidades da moda. Até porque, permitam-me falar, se nós conseguirmos compreender Kardec, inclusive a sua metodologia, e aplicá-la, acho que já está de bom tamanho, na verdade, né? Não quer dizer que a gente fique preso. Por isso eu falei em metodologia. Quer dizer, devemos buscar conhecimentos novos a partir da metodologia da codificação e dialogando com o que já tem. Então, a gente busca ter essa postura de equilíbrio. Nem ter a ilusão, né, arrogante de que a codificação e que a revista espírita foram superadas, e nem ter a visão fanática de achar que se não está escrita aquela palavra ali, está errado. Então, é entender também o conteúdo das obras de Kardec, mas entender também o método. A partir disso,
pensamos que temos tudo para caminhar com muita segurança. Então, esse é o nosso grande referencial. As nossas atividades, né? O Pode Sim, que você certamente já conhece, né? Porque está ouvindo aqui, mesmo que seja o primeiro, você já ouviu aí alguns minutos. Então, é o nosso programa semanal. Temos, depois eu vou falar das modificações, né? A gente tem um livro que a gente publica todo mês, graças a Deus, há alguns meses conseguimos publicar 2. E teremos uma nova atividade, que eu anuncio daqui a pouco, né? Para os interessados. Falando do nosso podcast, o Pode Sim. É um programa que tem hoje o objetivo de pegar algumas obras e trabalhá-las. Tem surgido a proposta da gente também fazer Pode Sim sobre temas atuais, né? Estou adiantando isso por quê? Porque você poderá votar sobre isso. Qual o seu interesse maior em relação ao Pode Sim? É pegar uma obra ou um tema e aprofundá-lo, como a gente faz em várias semanas, ou cada semana a gente pegar um tema um pouco mais atual, né? Em que sentido que eu quero dizer mais atual? Guerras que estão acontecendo, pesquisas e estudos publicados que tocam, né? Que dialogam com o espiritismo e coisas do tipo. É importante entender que as nossas mudanças, ou melhor, a gente vai dar um passo a mais para aquilo que é o nosso objetivo, que é uma integração maior com você. Então, pegando aqui o Pode Sim, nós vamos colocar no nosso blog, que é o nosso grande local de encontro, né? É a casa de Eurípides, como eu gosto de chamar. Opções, nós vamos colocar várias enquetes. Nosso blog está passando por uma reformulação. Muito em breve você vai ver que ele vai mudar um pouco a organização e distribuição das nossas tarefas e produtos, né, apresentados lá. Produto do nosso trabalho aqui. Então a gente quer integrar isso com você. Vamos colocar enquetes. E você vai poder, né, optar, achar que não, o Pode Sim no modelo atual é melhor. Não, eu prefiro um Pode Sim sobre a atualidade. Ou eu prefiro algo alternado. Né? Vai ter as opções para que você participe. E aí, desde já, eu peço, meu amigo e minha amiga, participe. Porque se você não participar, fica muito difícil a gente construir algo junto, porque você que hoje está integrado nesse projeto, que escuta a gente, tenha certeza, você é um participante do Grupo Marcos, você deve colaborar. A nossa ideia é construir algo, uma estrutura de comunicação, de educação em conjunto com vocês. Vocês que aqui estão são o primeiro grupo, né? São o primeiro grupo formado a partir da ação do blog. Então, sem querer pressionar, mas eu entendo que vocês podem e devem colaborar bastante com as nossas enquetes, porque é a partir do diálogo com vocês que a gente vai aperfeiçoar. E isso é muito importante para que a gente possa dialogar com mais pessoas com um nível de qualidade sempre melhor. Então, o Pode Sim vai dar essas possibilidades. Uma outra questão: 2 pessoas, né, dos Estados Unidos, de estados diferentes, uma de cidades diferentes, sugeriram, por exemplo, que o Pode Sim deveria ter 50 minutos ao invés de 25, 30. O que é que vocês outros acham? Eles generosamente deram opinião para a gente. A gente vai colocar o tempo de duração. O que é legal? O que é que ficaria melhor? 50 minutos pode ficar longo, cansativo, ou não, né? Tá acabando com a sensação de que está sendo muito curto. É isso que a gente precisa debater para que a gente possa construir junto. Bem, falamos um pouco do Pode Sim, né? Os livros também. Cada livro terá uma página, cada livro terá uma pequena apresentação de vídeo que nós faremos, e cada livro terá o espaço, né? Cada título do livro vai ter o espaço no blog para o seu comentário e para a sua avaliação. É muito importante que quem lê o livro comente: gostei disso, não gostei daquilo, dá uma opinião geral, escreve 3 linhas, né? Clica lá na enquete, ótimo, bom e regular, porque isso nos auxilia imensamente a entender todo o processo. Alguém pode dizer: mas esses livros, a maioria não são psicografados? São,
Mas Allan Kardec fala para a gente avaliar as psicografias também. Certo? Então, tudo isso é importante para que a gente... Isso é um exemplo do que eu quis dizer como método de Kardec. Óbvio que Kardec não diz, nem na codificação, nem na revista espírita, que os livros espíritos devem ser avaliados através do Enclete num blog, porque não tinha. Mas a avaliação dos espíritos, uma avaliação construtiva, é dever moral nosso, né? Enquanto participantes de um projeto cultural que é o movimento espírita, que é o espiritismo, né? Assim, pensamos um projeto de transformação cultural íntima e social, por isso cultural. Vai ter também o espaço de cada livro. Importante que quem já leu, né, nós já vamos agora estar lançando o seguinte, o 7. Quem já leu os outros, visita lá a página, dá uma olhada, porque isso para a gente é muito importante, Bem, falado isso, nós vamos lançar na próxima sexta-feira, dia 3 de outubro, um curso que se chama Educação Espírita, um convite à juventude, certo? Obviamente, não é um curso que irá ser restrito a nenhuma faixa etária. É apenas para destacar a nossa preocupação em ter uma linguagem que dialogue com todos, inclusive com os jovens, né, que são muito bem-vindos na Casa de Eurípides, com certeza. Esse curso é um curso experimental. Nós não iremos fazer uma grande divulgação dele. Estaremos divulgando praticamente com exclusividade nesse Pode Sim. Por quê? Porque é um curso experimental. Então nós pedimos para as pessoas que tenham interesse que se inscrevam com o espírito de colaborar, né? De dar sugestões, de falar que o áudio não está bom, que a imagem não está legal, que o texto do material do curso está difícil de entender, seja o que for, né? Que eu estou falando rápido demais, ou que está chato, ou que está muito longo, porque é desse diálogo que nós vamos construir. Quem inventou esse método, né? Até que nós estamos pegando esse método de quem? De Allan Kardec. Allan Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos, a primeira edição, só tem 517 perguntas. Ele lança para ver a reação das pessoas, para ouvir críticas, para ouvir colaboração, para dialogar. Depois é que ele lança a segunda edição e definitiva, que é o livro que nós conhecemos hoje, com 1019 perguntas. É um exemplo. A Revista Espírita é o outro grande exemplo. Kardec lança ali ideias para colher opiniões, para ver como as pessoas reagem, se elas entenderam, se não entenderam, se entenderam e concordam, ou se não entenderam e não concordam. Qual é o problema? É a ideia ou é a exposição da ideia, né? O conteúdo ou é a forma? Então, não estamos inventando a roda, né? Estamos aprendendo com Kardec nesse método também. Então, é um curso que nós teremos apenas 30 vagas, tá certo? As pessoas que não puderem se inscrever, no próximo ano nós relançaremos esse curso. Desculpa, eu estou um pouco adoentado, se alguém não notou ainda, mas vamos lá. Uma pequena gripe. É um curso que nós teremos 30 vagas, porque é um curso experimental. A ideia é que depois, no segundo momento, a gente vai lançar esse curso com uma estrutura que comporte muito mais gente. Sabemos que é poucas vagas, mesmo em relação aos ouvintes, né, do nosso programa. Mas isso é por conta de ser uma experiência nova para todos nós, né, no sentido de filmagem, de diálogo com quem fará o curso, como é que serão esses retornos e etc, etc. De qualquer forma, as aulas vão estar no blog disponíveis, né? Mas os inscritos, eles terão, além do material, terão um espaço para dúvidas. Por que é que nós não podemos fazer esse curso nesse momento, abrindo para todo mundo? Porque há a nossa limitação em receber as dúvidas, né? Nós não sabemos quantas pessoas. Se a gente divulga muito e abre, de repente temos 500 pessoas inscritas, nós não teremos condição de atender
né, sequer talvez de ler o e-mail dessas pessoas. E aí também não é legal, quer dizer, aí a pessoa pode até achar que nós não queremos dar atenção a ela e etc. E obviamente o objetivo não é esse, né? Queremos atender a todos, mas temos as nossas limitações. Então, o curso, a aula vai estar disponível para todos, mas esse diálogo, tanto em relação ao conteúdo do curso, quanto em relação a sugestões de aperfeiçoamento, nós precisamos ter um grupo mais reduzido, para que isso seja feito de uma maneira produtiva. Portanto, quem tem interesse em se inscrever no curso, eu peço que mande o e-mail para o Marcos, @grupomarcos.com.br, é o nosso e-mail, apenas dizendo interesse no curso e o nome. Depois a gente vai entrar em contato com vocês, né, com esse grupo de 30 pessoas, vamos formar um grupo de diálogo para passar os detalhes de como vai funcionar o curso. Uma coisa importante, né, que a gente já pode dizer de antemão é que nós teremos aulas semanais, né? Serão postadas no blog. Uma aula será à disposição, vocês receberão um material específico de leitura, um material que a gente já está preparando há um certo tempo para o curso. Na aula seguinte, nós queremos fazer um vídeo apenas para responder as perguntas de vocês. Por isso é importante, né? Por isso é importante a gente ter um grupo que queira participar, porque se não tiver pergunta, não vai ter vídeo na semana seguinte. Então, pedimos aí, queremos, né, a inscrição de vocês e queremos que essa inscrição seja feita com essa vontade de aprender, de perguntar e de dar opiniões também construtivas para que a gente possa aperfeiçoar o processo. Então, aguardo ansiosamente a inscrição de vocês, basta apenas mandar um e-mail para o marcos@grupomarcos.com.br falando tenho interesse em participar do curso e o nome. Depois a gente retorna para pegar outros dados e organizar melhor o nosso trabalho. Nós vamos lançar em breve, eu não vou dar data porque a gente ainda está definindo algumas coisas, a revista do Pode Sim. É uma revista que vai trazer textos aprofundando os temas que a gente vai tratar no Pode Sim. Mas também vai ser um espaço para que vocês que estão estudando alguns temas, que têm algumas mensagens psicográficas interessantes, que têm artigos e querem divulgar, a gente pode, né, de acordo com a sintonia aí dos temas, também integrar. Então é um espaço de participação, de produção intelectual de vocês. É uma forma, né, de vocês também participarem do Grupo Marcos. Nós vamos, a partir desse aperfeiçoamento do blog, também ter uma produção de vídeo relativamente alta. Portanto, aqueles que sabem mexer nos programas de edição de vídeo, que conhecem e que podem colaborar, avisem. Nós vamos precisar bastante disso, certo? Uma outra coisa é que, no fim do ano, nós vamos lançar uma campanha de divulgação. E aí nós já antecipamos que vamos precisar de vocês nesse trabalho, porque a ideia do Grupo Marcos é que ele seja um trabalho de multiplicadores, né? Nós que estamos na coordenação, a gente não pensa que sou eu, um pequeno grupo que tem que fazer. Não, é um trabalho que tem na sua origem, na sua matriz, a ideia de um trabalho multiplicador. Então, o nosso convite é que tudo que a gente faz aqui, vocês possam fazer, né? Se alguém está interessado, por exemplo, em estruturar um podcast, a gente pode e deve ajudar, né? Com todo carinho e prazer. Então, a nossa divulgação também a gente vai pedir a participação de vocês. A ideia é um trabalho descentralizado, onde outros grupos também possam ser formados para fazer isso, né? Uma outra coisa que nós vamos postar agora, muito em breve, é ensinando a fazer livros. Nós conseguimos, um método de fabricação de livro, né? E aí a gente pode, obviamente, falar dos nossos livros, que não tem questões de direito autoral, em que a feitura do livro vai sair em torno de, acreditem, R$1. E é uma feitura artesanal, mas com qualidade.
nós vamos postar vídeos para que vocês aprendam a fazer livros. Então vocês já podem aí pensando e se estimulando a fabricar toda a série Se a Mediunidade Falasse, o Meu Amigo Eurípides, Reflexões Educacionais e tudo quanto nós publicarmos no blog, né? Eles estão lá para isso. Então, é uma forma fácil, uma forma barata de fabricar e uma forma que cada um tem de colaborar com a divulgação da ideia espírita. Em breve vai estar no blog. Um outro ponto que eu já falei, mas eu quero reforçar, é o pedido da avaliação de vocês. Participem. É muito importante que vocês vão dando retorno do que está acontecendo. Nós temos uma avaliação feliz do do blog e também do Pode Sim, porque nós vemos o que para a gente é um enorme número de visualizações. Então isso nos deixa feliz, nos dá ânimo, e algumas pessoas, que eu já peço desculpa porque não vou citá-las aqui por medo de esquecer alguém, mas desde que o blog está funcionando, algumas pessoas têm mandado sugestões, apoio, alguns amigos já têm colocado o desejo de colaborar, e na época nós não tínhamos ainda essa estrutura nem para convidar para colaboração, essa é a verdade, chegamos agora nesse momento. E isso é muito importante. Aí eu quero aqui agradecer a todos vocês que desde o início do blog têm postado mensagens ou mandado e-mails no intuito, mas proporcionalmente o número de pessoas que nos visitam e aqueles que dão uma palavra amiga é muito pequeno. Então eu peço que vocês, além da palavra amiga que ajuda, né, a gente precisa de incentivo, somos humanos, e não somos espírito evoluído, então temos duas coisas aí a usar em nossa defesa ao pedir isso. Deem também sugestões, é importante isso. O Grupo Marcos trabalha com a ideia de algo construído em conjunto, são trabalhos em conjuntos, né? E para concluir, eu quero falar do nosso desejo de que se formem outros grupos, né? Outros grupos Marcos, outros grupos com outros nomes, mas grupos que tenham essa preocupação, seja com foco mais no estudo, seja com foco mais na realização de coisas, né? De repente nós desejamos ardentemente que se formem grupos que produzam livros, quem sabe grupos que produzam outros podcasts, né? A gente pode inclusive discutir linhas editoriais, porque a verdade é que nós temos pelo menos 3 projetos de podcast aqui já mais ou menos delineados, mas as coisas têm que ser feitas passo a passo. Quem sabe a gente não consegue parcerias, né, para trabalhar essas outras linhas, né? Hoje eu já falei de um podcast voltado mais para a atualidade, mas sempre com conteúdo espírita e uma visão espírita muito bem definida e muito clara. E outras ideias, né? A gente poderia pensar também em um podcast que tivesse uma preocupação de uma reflexão sobre os projetos sociais, por exemplo, né? Ou uma série de podcasts que envolvam projetos sociais. Como é que... Há quantas andam os nossos projetos sociais, né? Os projetos sociais espíritas? Estamos no ápice, há algo a aprender, há algo a aperfeiçoar, né? O que é que se pesquisa hoje sobre o projeto social? O que é que existe hoje de interessante no mundo? Então, são vários caminhos que a gente pode discutir, refletir, tentar entender um pouco, né? Sugerir temas, e aí eu lancei aqui tanto temas mais ou menos longos, quanto também linhas de podcast, porque o podcast ele pode ter um recorte mais específico, e desde que tenhamos pessoas que estudem os temas, que se atualizem, eles serão sempre interessantes, né? E não obrigatoriamente ele tem que ser semanal, nós podemos ter podcast mensal, e etc, etc. Então são ideias que nós estamos lançando de uma maneira mais ou menos aqui espontânea, mas são ideias que vão aparecer pouco a pouco de forma sistematizada no blog. Então para quem está ouvindo já é uma preparação para ir tomando contato com essas ideias, né? Para que a gente possa ir desenvolvendo um pouco mais isso. Bem, não falamos tudo, mas acredito que a gente conseguiu falar o básico, né? Pelo menos o básico foi expresso. Aguardo o convite do curso, peço que os interessados o façam logo, porque a gente vai ter de fato essa limitação de vagas, né? Quem tiver interessado, não deixe para depois. Se Deus quiser, estaremos já
ao longo da outra semana implementando as modificações no blog, e também esperamos que dia 3 de outubro a gente possa já lançar o curso, apresentando o curso, fazendo nossa aula inicial, nosso encontro inicial. Bem, meus amigos, eu me despeço, desejo a vocês uma ótima semana, aguardo o retorno de vocês, né? Hoje nós encerramos realmente com esse convite de participação de cada um de vocês no Grupo Marcos, né? Hoje nós já temos um mínimo de estrutura para acolhê-los, e queremos falar claramente que o projeto Grupo Marcos é um projeto de abrangência, de multiplicação. Então, sintam-se muito à vontade para entrar em contato conosco, para dar ideias, para se integrar nesse projeto. Quem sabe se integrar para aprender e depois, né, implementar um projeto aí na cidade de vocês, no centro espírita, ou na casa de vocês, ou num grupo, ou num salão. Enfim, de acordo com as especificidades de cada um, né? Kardec não parou de trabalhar por conta dessas questões transitórias. O importante é ter um ambiente espiritual, é ter o grupo com o ideal. Então, fica o convite direto, fica a afirmativa clara que as portas, como do Colégio Allan Kardec no plano espiritual e como do Colégio Allan Kardec em Sacramento de Eurípides Bassanufo, estão sempre abertas, né? Então, sejam todos convidados. Vamos para a nossa segunda parte, eu vou abrir o Evangelho ao acaso e vamos para a nossa mensagem final. Uma ótima semana para vocês. Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciada para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: Graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graça, vós que não tiveste piedade de vossos irmãos, e que recusaste a lhes estender a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento de seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Pai de amor e bondade, rogamos nesse instante o amparo e a assistência dos bons espíritos, que em teu nome possamos, inspirados pelos amigos espirituais, concluir o nosso programa de hoje. Paz e alegria em vossos corações. É com o coração empolgado de amor que vos dizemos: amigos trabalhadores do bem, é chegada a hora de nos unirmos
sob a bandeira bendita do Senhor de nossas vidas. Unamo-nos, caminhemos juntos para que, fortes por causa da união, imbatíveis por conta do amor, indestrutíveis, porque sob o amparo do Cristo, sejamos nós, os servidores atentos e fiéis. Amigos, é hora de nós, encarnados e desencarnados, que nos afinizamos sob o amparo de Eurípides Barçanufo, que guia o Grupo Marcos, realizarmos a obra desejada. Caminhemos confiantes, sejamos simples e abnegados, porque serão esses servidores que poderão ter o seu tesouro verdadeiro no reino dos céus. Que o Cristo, que existe também no coração de cada um de vocês, desperte o amor e a devoção para a causa do bem. Muitos precisam de luz, tantos precisam de amparo, como nós, os trabalhadores cristãos da última hora, poderíamos nos acomodar para agradar uma sociedade tão infeliz, esquecendo dos deveres com os mais sofredores. Cabe a nós, nesse instante, em prece silenciosa e sincera, orar a Jesus e ao Pai, pedindo que abençoe a nossa caminhada e iniciarmos a boa obra sob o amparo de Eurípides. O Cristo nos ilumina sempre. Caminhemos em paz.